Oi, amanhã é feriado, então hoje é 1h37 da manhã e eu vim aqui conversar um pouquinho agora. É, eu sempre, antes de ligar isso aqui, eu fico em dúvida do que falar, mas tem umas coisinhas que eu queria conversar, que acho que foi ontem que eu tava vendo um vídeo que foi o especial de 10 anos do canal Jumentossauro. Eu não sei se vocês conhecem esse canal. Caso vocês não conheçam por nome, talvez vocês conheçam pelo vídeo Como Não Duelar Yu-Gi-Oh!, que é um dos vídeos mais famosos do canal dele. Que é um moleque branco, cabeludão, com outros caras, e eles estão jogando Yu-Gi-Oh! Com umas cartinhas que foram impressas. Cartinha de mentira que foram impressas, e eles fazem umas piadinhas nerd e tal. É bem da hora, é bem divertido. E assim, foi muito interessante, foi muito bom ver esse vídeo, porque ele fez o Alexandre, que é o dono do canal, ele fez todo um. Ele foi explicando toda a trajetória do canal dele, como que começou, como que as etapas foram passando ao decorrer dos anos. E foi muito bonito ver isso, porque isso foi uma boa parte da minha vida até agora. Da minha vida não, mas uma parte importante da minha história. Eu acho da hora ver como que o canal dele começou de uma forma bem besta, bem idiota. E foi ficando cada vez mais sério, cada vez mais bem feitinho e tal. Me entristece um pouco que no vídeo ele demonstrou um pouquinho de. Parece um pouco de vergonha do. Não vergonha, mas um certo. Um certo desprezinho pelo conteúdo do passado. Não sei se é isso, mas foi meio que a vibe que eu peguei. E me entristece um pouco, cara, porque. Porque, pô, eu achava da hora, eu achava que foi um bom começo. Era muito besta, era muito ridículo, mas é aquelas coisas que faz bem pro coração, sabe? Que é da hora de ver. E é bonitinho ver uma pessoa. É bonitinho ver como esse canal foi crescendo e o que ele chegou a virar, sabe? Porque realmente começou como uma coisa besta, uma brincadeira de criança. Não tão criança assim, né? Ele começou com 17 anos. Mas que foi mudando assim, foi evoluindo e tal. Nossa, meu pendrive tinha ficado preso aqui no negócio. É um imã? É um imã isso aqui? É um imã, por isso que tinha prendido. Entendi, que louco. Então, mano, é... foi gostoso ver esse vídeo porque grande parte, uma boa parte da minha história tá lá. Por exemplo, na época de 2014 por aí, eu assistia muito o canal dele e enquanto isso um outro amigo também assistia muito o canal dele. E a gente sempre conversava sobre, tinha muito vídeo que a gente assistia junto e tal. E foi bem marcante pra gente, sabe? Meio que em 2014, eu tinha 14 anos, eu nasci em 2000. Então, cara, me- na fase da adolescência, assim, dá pra falar que o Alexandre, os vídeos dele e tal, foi o que moldou o meu senso de humor junto com esse amigo. O que é um problema, o que até certo ponto é um problema, porque era uns negócios bem retardados assim, mas era muito criativo, era muito legal. De longe, a coisa que eu mais gostei nesse canal foram os escolhidos. Eu não sei se você que tá ouvindo já viu isso, mas se não eu até recomendo, cara. Acho que você consegue. Deixa eu ver aqui. Os escolhidos. É Jumentossauro o nome do canal. Eu não sei se eu já falei. Jumentossauro. Aqui, tem uma playlist que você consegue ver os escolhidos.
E, nossa, cara, isso me marca muito, de verdade. Me marca muito. Tem 8 vídeos, não. Nossa, tem mais. É... Ah, tá. É porque assim, são 8 vídeos. A ideia inicial era que fossem 12 escolhidos, mas acabou sendo só 8. Eles meio que perderam a graça com o tempo e pararam de fazer o conteúdo. Mas, Puta, era muito bom, cara. Nossa, tá dando uma nostalgia aqui. Eram uns vídeos meio longos, assim, que eles iam conversando e eles iam criando a história do personagem. Iam fazendo uma história muito louca. Era muito legal, era muito legal. E tinha uma interação com o público também que era muito foda. Porque eles faziam o personagem, aí eles faziam um outro vídeo escolhendo o design oficial daquele personagem, que era com base em fanarts que o pessoal mandava. Se você nunca viu, cara, recomendo de verdade. Era muito legal, era muito bacana. É, é, nossa, isso é muito a vibe de humor que esse amigo tinha. É, é um pouquinho triste, na verdade, pensar que hoje em dia eu tô meio distante desse amigo. Mas a culpa é minha. A culpa é minha. É, eu acredito que muito por causa da pandemia também. Faz tempo que a gente não sai, faz tempo que eu não vejo ele pessoalmente. Mas a gente tá em momentos diferentes da nossa vida. Mas eu acabei me distanciando dele por problemas que eu tenho. É uma pena. Me envergonha falar isso. Mas eu tenho inveja dele, cara. Eu tenho inveja dele. Tem muitas coisas que ele consegue fazer que eu gostaria de conseguir e não consigo. E isso acabou virando um veneno na minha cabeça. Acabou virando um veneno no meu coração e com o tempo foi corroendo um pouquinho a amizade que eu tinha com ele. Não é uma coisa que eu perdi completamente, mas E também a gente tá em momentos diferentes da nossa vida ajuda também a dar uma boa separada na gente. Por, tipo, por exemplo, os papos que a gente tem um com o outro não tem batido mais tanto. Mas dava pra continuar tendo uma. É uma pessoa que eu gosto bastante. Por exemplo, esse ano no começo, quando ele tava de férias da faculdade, a gente tava jogando Minecraft junto. E porra, tava legal pra caralho. Então assim, tem esse lado escuro que eu guardo pra mim, que um dia talvez eu consiga expor, conversar com ele sobre. Ou até melhorar e só deixar isso ser águas passadas, cara. Até porque é um problema interno só meu. Ele não fez nada. É completamente coisa minha. É parte de escuridão, parte de problema, veneno que tem dentro de mim. E que eu não soube lidar e foi corroendo o sentimento que eu tinha, que era uma amizade muito, muito pura, muito gostosa, muito boa, cara. E assim, ele ainda é um grande amigo. De verdade, é uma pessoa muito especial. Mas não é mais a pessoa, o amigo mais especial pra mim, tá ligado? E eu não sei até que ponto isso é um problema. Me entristece. Me entristece porque a gente já foi muito unido. E saber que isso acabou sendo um pouquinho quebrado e que a culpa é minha e que o motivo é besta, mas ainda assim é um motivo. É um motivo que eu tenho. Então assim, a gente ainda consegue se ter uma boa amizade junto. A gente, porra, que eu tava falando do Minecraft, né, que a gente jogava no começo do ano, quando ele tava de férias. E isso era muito legal. A amizade, pelo menos nesse tempo que a gente tava jogando junto, a amizade era a mesma, cara. Pô, papo reto, a amizade era meio que a mesma.
A única coisa que tinha mudado é que, por exemplo, umas brincadeiras que ele me farpava de alguma forma me acabava me ofendendo, mas me ofendendo e não deveria ofender, sabe? Devia ser só uma brincadeira besta, coisa que a gente sempre fez, mas com o tempo isso começou a por inveja de coisas que ele faz que eu queria conseguir fazer e não consigo e tal, acabou pegando até que foi machucando. E, puta, cara, eu me sinto muito mal com, com isso, porque não era um sentimento que eu queria. Não era um sentimento que eu queria sentir. Eu lutei contra ele por muito tempo. Mas eu tô falando agora abertamente sobre inveja e tal, porque é um sentimento que eu percebi que eu tenho. Eu percebi que eu tenho o sentimento de inveja por causa dele. Com ele. Foi a única pessoa que já aconteceu, sabe? E eu, um pouquinho antes de começar a gravar aqui, eu comecei a pensar no que eu falaria e eu lembrei do vídeo que eu vi do Alexandre. E uma coisa já ligou a outra e meio que eu tive vontade de falar sobre isso e realmente estou falando. Nossa, eu perdi o fio da meada. Eu perdi foda como que eu ia concluir isso aqui. Nossa, me ajuda. Puta que pariu. O que aconteceu com a minha cabeça, velho? Como que o assunto foge assim? Meu Deus. Caralho, eu perdi. Eu perdi o assunto real. Que desespero. Pera um pouquinho. Caralho, que saco. Como eu tô gravando no Audition, tem uma função de pausar aqui. Eu tentei voltar o áudio pra ouvir o que eu tinha falado, só que não dá pra voltar. Ah, velho, que merda. Sim, lembrei. Eu ia falar que eu comecei a não roteirizar, mas que veio na minha cabeça coisas que eu poderia falar e eu quis começar a falar sobre a imagem que eu tô passando aqui. Porque eu sinto que às vezes eu exponho. Eu, eu, eu acho que eu tô passando uma imagem como se eu fosse uma pessoa ruim. Eu tô preocupado em tá passando a ideia errada de que eu sou uma pessoa ruim. Mas não é esse o meu ponto. O que eu tô tentando fazer aqui meio que é expor parte do meu lado negativo também. Porque é uma coisa não necessariamente que eu não faço, mas é uma coisa que não sei. Nossa, meu celular vibrou aqui, meu. Ah, vai dormir, meu. Pô, fez um puta barulhão por um negócio besta, só atrapalhou aqui. O que eu tava falando? Sobre a imagem que eu exponho aqui, tá. Uma coisa que. É que assim, com muita coisa que eu tenho visto ultimamente, não ultimamente, mas ao decorrer dos últimos tempos, foi. Foi se criando uma imagem na minha cabeça da aceitação do negativo. Eu acho que falta as pessoas aceitarem mais o negativo para conseguirem diferenciar realmente o que é certo e o que é errado, até que ponto uma pessoa é má, até que ponto ela só está sendo honesta de uma forma um pouco mais ríspida, essas coisas. E eu sei que eu tenho muitas falhas, eu tenho falhas, e eu tô tentando expor elas e começar a lidar melhor com elas. Eu tenho aceitado cada vez mais os meus lados negativos e eu tô tentando falar sobre eles, para realmente aceitar eles como algo que existe em mim e como algo que eu tenho que superar, que eu possa, ou que pelo menos eu possa tentar superar, porque eu descobri que existe. Eu comecei, porque eu começo a pensar
em coisas ruins que tem dentro de mim. Porque assim, a gente é ser humano, cara. A gente é falho, a gente é bruto, a gente é burro, a gente é babaca, a gente é filha da puta, a gente é egoísta, a gente é muita coisa ruim. Uns são mais que outros, mas eu acredito que se você fizer um exercício de humildade e começar a cavucar dentro de você, a cavar dentro de você, você vai achar muita merda. Você vai achar muita merda. E eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero me evoluir como ser humano. E uma das formas que eu achei válida de fazer isso é cavucar toda a merda que eu tenho dentro de mim, desenterrar ela, tentar entender ela, por que ela existe, a função que ela existe, o que ela tá fazendo aqui, e tentar melhorar, ou no mínimo só entender e aceitar que esse lado existe, sabe? Eu acho isso um exercício importante. Eu acho isso um exercício não só importante como legal. Eu tendo muitas vezes pra melancolia, pra tristeza. Eu acho que elas ensinam muitas coisas, cara. Nisso eu posso estar errado, mas por algum motivo que eu não consigo entender, a tristeza sempre teve muito atrelada à criatividade pra mim. Eu tenho um certo medo de me tornar. Talvez eu tenha um certo medo de me tornar uma pessoa mais feliz e me tornar menos criativo por causa disso. Eu não sei como que eu cheguei nesse ponto exatamente. Eu tava falando de aceitar o negativo. Era isso? Eu tava falando da minha imagem, da imagem que eu tô passando aqui. Então assim, talvez eu esteja passando a imagem de um puta babaca, mas não é isso. Os amigos que eu tenho, as pessoas que me conhecem, elas me veem com muito carinho. E eu vejo elas com muito carinho também. O que eu tô fazendo aqui é bem um exercício mesmo. Até porque eu tô aprendendo a fazer isso, eu tô aprendendo a gravar, eu tô lidando com um monte de merda que tem na minha cabeça e eu tô tentando de verdade, do fundo do coração, fazer arte. Eu quero expor isso, eu quero conseguir criar. Eu sempre quis, sempre não, mas tudo bem, eu já tentei, eu tô tentando aceitar cada vez mais as minhas ideias para não ficar me corrigindo no meio do tempo e perdendo o fio da meada, igual eu fiz agora aqui. Eu sempre, não é sempre isso que eu fiz, tá ligado? Eu já falei, eu lembro de já ter falado isso num áudio que eu gravei. E sempre que eu me corrijo assim, eu lembro daquilo. Que tudo bem, cara. Tá bom. Não é sempre, eu sei. Você só tá generalizando, você tá. Entendeu? Então, assim. Porque realmente eu perco o fio da meada quando eu faço isso. Eu perco onde eu tava. Mas vamos lá. Desde 2012, mais ou menos, quando eu comecei a ver vídeos no YouTube, a galera produzindo conteúdo, isso brilhou muito no meu olho. Eu achei muito foda. Mas eu nunca soube o que fazer. Eu nunca soube o que criar. E o tempo foi passando, eu não soube o que fazer, eu não soube como criar conteúdo. E aí entrou essa onda de podcast. Eu conheci muitos podcasts, eu vi isso e achei muito foda. Eu realmente comecei a ver meu olho brilhar de novo para essas coisas. Não é nem de novo, é brilhar. Meio que como se eu tivesse encontrado um caminho que não só eu poderia, mas que eu gostaria de seguir. Então, por exemplo, hoje eu vejo o podcast do Arthur Petri, o Saco Cheio, eu vejo a Deriva, eu vejo o Flow, eu falo, eu quero isso. E o que eu tenho feito é tentado cavucar dentro de mim e tentar achar o caminho que vai me levar até lá.
que vai me levar até lá. Então, eu tenho essa essa é provavelmente a época mais confusa da minha vida. Não, ensino médio, eu nunca tive certeza. Eu sempre fui confuso. Eu nunca tive certeza do que fazer. Pra ser sincero, eu nunca quis nada de verdade. Criança, né? Já quis ser médico, todas essas coisas. Na verdade, a primeira profissão que eu quis ser era sorveteiro. A primeira profissão que eu quis era ter uma sorveteria. Na minha cidade a gente ia muito numa sorveteria que meus pais tinham uma certa amizade com os donos, que eles criaram como cliente mesmo, sabe? Ia lá bastante, aí acabou conversando com os donos e tal. Era uma sorveteria pequenininha. E aí a gente acabou criando uma certa amizade e eu gostava muito de sorvete, ainda hoje gosto. Acho que é o meu doce favorito de longe. Acho que é o meu doce favorito de longe, como dando uma certeza. É complicado daí. Aí fica difícil, mas vamos lá. E aí eu falei que eu queria ser sorveteiro. A primeira profissão que eu falei que eu queria ser era ter uma sorveteria. Maravilhoso. Mas assim, eu já falei de ser médico também e tal. Mas nada realmente brilhou no meu olho. Nada foi uma certeza. Nada. E na verdade eu não sei se as pessoas acabam tendo essa certeza. Os relatos que eu ouço é que as pessoas parece que realmente têm um. Não todo mundo, óbvio, mas parece que algumas pessoas nascem, alguma coisa desperta nelas e elas entendem o que elas têm que fazer e vão. Isso nunca rolou comigo. Já quis ser psicólogo também, acho que é uma coisa que eu ia achar interessante. Mas de longe, o que mais brilhou no meu olhar até agora foi esse negócio de podcast. E antes disso, era criar conteúdo na internet. Nunca soube como. Nunca consegui fazer. Teve uma vez que eu tentei, não tô disposto a deixar isso público ainda. Já foi público uma vez, mas eu tirei e eu não tô disposto a expor novamente por enquanto. Mas assim, não deu certo, não sabia como fazer, época já tinha passado, eu não conseguia me dedicar. E aí, e aí acabou que esse sonho adormeceu de novo. Ainda tinha uma grande vontade de fazer criação de conteúdo, ter alguma coisa na internet, mas nunca soube o que. Até que essa onda de podcast veio e eu conheci ela. E meu olho se abriu assim que eu falei: caralho, isso é muito foda, é muito isso, tem que ser isso. E eu não sei se é. Eu não sei se é, mas em muito tempo é uma coisa que eu tô realmente sentindo vontade de tentar. O que costuma acontecer é que algo brilha no meu olho, eu sinto vontade de fazer alguma coisa e eu matuto tanto aquela ideia, eu amadureço tanto ela na minha cabeça e eu nunca executo nada e a ideia morre. O brilho morre, a vontade morre, tudo passa e eu não sei como continuar. E, e a verdade é que acho que em tudo que eu fiz na minha vida eu nunca soube como começar. Esse negócio de podcast é a mesma coisa, eu não sei como fazer isso. E eu tô tentando aprender consumindo também. Então, hoje eu consumo muito podcast, não só com a intenção de ter o meu, é realmente porque eu tô adorando isso, eu tô amando essa merda. E o meu maior foco na vida hoje
aprender sobre investimentos, ter bastante experiência nisso, realmente conseguir ganhar dinheiro e viver de renda. Mas ao mesmo tempo, o que eu quero mesmo é conseguir produzir conteúdo na internet. E esse negócio de podcast foi uma coisa que brilhou muito pra mim. Realmente parece maravilhoso, parece incrível. E é isso, cara. É meio que o que eu quero fazer, sabe? E o que eu tento fazer. Então, eu tô tentando cavar os lugares mais profundos da minha mente. Eu tô tentando descobrir profundamente quem eu sou dentro de mim. Isso eu faço desde sempre, mas agora eu tô gravando isso na tentativa de produzir alguma coisa. Meio que tentar fazer com que isso funcione. Porque de tanta coisa que eu vi, principalmente do Petri falando, acho que dá pra considerar ele minha maior influência nisso, é que a arte tá na tentativa também. Tá em você. A arte é uma coisa mais profunda que tem dentro do ser humano. A arte é a coisa mais profunda que tem e é individual para cada um. E não é fácil achar ela dentro de você. Tipo, tem pessoas que transbordam isso, mas eu não sei, eu não acho que é o meu caso. Então, eu tô tentando conhecer a mim mesmo, eu tô tentando mexer, fuxicar nisso, cavar com tudo que eu posso e tentar botar isso pra fora de algum jeito. E finalmente eu sinto que eu tô no caminho. Engraçado, porque antes de começar isso, eu já tava. Hoje, antes de começar a gravar hoje, eu já tava meio decepcionado. Tipo, puta, cara, eu não consigo mais gravar direito. Me dá um medo, me dá uma certa ansiedade. Isso acontece muito comigo. Sempre que eu vou fazer alguma coisa que eu considero importante pra mim, começa a me bater uma. Eu não sei falar se é ansiedade, mas parece que tudo dentro de mim quer fugir daquilo o mais rápido possível, quer parar com aquilo de qualquer forma. Por exemplo, hoje eu tinha mudado o esquema de estudo, porque eu tento, né? Eu não consigo todo dia, na verdade é raro quando eu consigo. Eu tento estudar 1 hora diária de investimento, 1 hora diária sobre produção de conteúdo, edição de vídeo, essas coisas. Eu nunca consigo. Mas eu estabeleci ontem de tentar mudar isso. Fazer estudar um dia 2 horas sobre produção de conteúdo, no outro dia 2 horas sobre investimento. Porque acaba que na troca de um pro outro, tipo, deu a primeira hora, você vai mudar o que você está estudando e você já perde tempo e se confunde, você não sabe onde pegar, acaba que vai ser mais produtivo pegar essas 2 horas. E ontem deu certo. Ontem deu mais ou menos, eu não consegui 2 horas, eu fiquei 1 hora e meia fazendo corte de podcast. Porque é uma coisa que eu quero também fazer para um certo dinheiro extra. Espero que dê certo, né? De conseguir uma graninha extra com isso. E também se eu conseguir fazer com que um canal de corte cresça, talvez eu consiga colocar cortes meus lá também. E eu vejo isso com uma possibilidade de abrir uma janela para pessoas conhecerem o que eu tô fazendo e começarem a me seguir e criar um público. Porque é muito difícil ter um público do zero, cara. Na moral, parece até meio impossível essa porra. Não sei como os caras conseguem fazer isso. É absurdo. Eu tinha falado também que eu ia começar a postar os áudios que eu gravo aqui diariamente. Ainda é uma coisa que eu vou fazer. Mas
Não é nem que eu não me sinto pronto, mas assim, eu preciso assistir, ouvir os áudios pra ver o que pode ser postado ou não, ver se alguma coisa eu tenho que editar. Eu sei que tem uns que eu preciso editar porque eu acabei falando o meu nome e eu não quero que ele faça agora. Porque eu tenho. Eu tenho muita insegurança. Eu tenho muita insegurança, eu tenho muito medo. Eu tenho muito problema com exposição. Apesar de querer me expor e trabalhar como uma pessoa que expõe o seu mais íntimo para criar alguma coisa, eu tenho muito medo de exposição. Até porque eu tenho outra vida, eu tenho um trabalho formal, um trabalho convencional que eu preciso manter. E eu tenho medo de, sei lá, vergonha, todas essas coisas, essas besteiras que o ser humano tem. Isso me prejudica, isso. Então eu não quero informação pessoal vazada, eu não quero expor quem eu sou ainda hoje, entendeu? Por que eu tava falando isso? Eu tô precisando de água. Ah é, moleque, nossa, agora eu tô novo. Trouxe até um copinho de água aqui, se descer de novo eu tenho ele aqui à disposição, só dar um golinho e resolvido. Eu comecei a gravar hoje sem um copo de água do meu lado, cara. Eu sempre tenho feito isso, porque eu já me conheço. Eu não sei o que aconteceu, ou a partir de quando, que eu comecei a precisar beber tanta água, cara. Eu não entendo o que acontece. Eu bebo a água e minha garganta continua seca. Não faz sentido nenhum, não parece fazer sentido nenhum. Mas eu tomo muita água, tipo, pego um copo de 400 ml, viro 3 de uma vez, igual aconteceu agora, não por guludice, sei lá, não por tentar encher a barriga, não, realmente sede de precisar tomar 3 copos de água ou mais de uma vez. E minha garganta continua seca, cara. Eu não sei, eu não consigo entender o que aconteceu com ela. E quando que foi o momento que eu precisei começar a tomar tanta água. E inclusive eu fui pegar água agora. E agora de madrugada eu acho um monte de lagartixa lá no fundo de casa, que é onde o bebedouro fica. E cara, a lagartixa é um bicho muito bonitinho, né? Eu adoro elas. Elas são muito fofinhas. E você sabia que não é bem de lagartixa, né? Mas sabe o calango quando ele tá no sol? Já viram o calango, aqueles lagartos? Quando eles estão no sol, já repararam que às vezes eles dão uma bangueada? Eles ficam mexendo a cabeça? Sabe o que eles fazem isso? Teve um dia que eu pesquisei, e eu não sei se está certo, pode estar errado, porque foi uma pesquisa rápida de Google, mas lá falava que os lagartos fazem isso porque os olhos deles são divididos em vários olhinhos menores. E quando eles dão essa balançada na cabeça, é porque eles estão caçando. Aí eles balançam e todos os olhinhos deles focalizam no único ponto, que no caso é a presa, para eles saberem certinho onde ela tá e conseguirem dar um bote, caçar o bichinho e comer. Mas o que eu tava falando? Eu tava falando sobre o que acontece para eu não conseguir fazer minhas coisas. Eu acho que era isso. Se eu não tava falando sobre isso, eu queria falar sobre isso. Que, por exemplo, hoje eu não consegui. Hoje seria o dia de eu estudar sobre investimento e eu não consegui. Isso acontece sempre. Isso acontece realmente sempre, com tudo. Tudo que eu considero que é importante para mim, eu meio que travo. Eu paro. Eu não consigo. Eu não sei falar se é uma ansiedade que vem em mim. Eu não sei o que é. Mas é como se toda a minha alma, todo o meu corpo quisesse parar com aquilo, fugir daquilo de todo jeito, a todo custo. E deixar isso pra outra hora, pra fazer pra outro momento, porque sei lá, porque eu tô cansado do trabalho, porque eu tô precisando descansar, porque eu não quero fazer isso agora.
É uma sensação realmente de tipo, eu não consigo fazer isso agora, eu não quero fazer isso agora de jeito nenhum. E eu não consigo entender por quê. Porque são coisas que eu preciso aprender, são coisas que eu quero realmente aprender. Sobre investimento, por exemplo. Cara, eu fui percebendo, eu fui vendo e notando que eu preciso aprender a fazer isso. E eu tô no caminho para conseguir. E eu tenho feito algum progresso, mas é um progresso que é muito pequeno. Eu considero muito insatisfatório. E me deixa triste de verdade essa merda. Porque eu não consigo, cara. Não vai. Nos áudios dos últimos dias eu falei que que eu tava sem esperança nenhuma no Brasil e tudo mais. Isso continua. Tanto que agora eu tô flertando com começar a aprender sobre investimento no exterior. E hoje eu ia ver um vídeo de 1 hora sobre esse tema. Só que eu não consegui. Eu consegui abrir a guia do vídeo, mas antes de dar o play eu não conseguia, cara. Deu merda aqui dentro. Não foi. E eu desisti. Aí eu fui fazer outras coisas. Eu fui cozinhar. Na verdade, eu mais enrolei mesmo. Eu senti tudo isso. Aí eu saí do quarto. Fiquei meio que sem rumo pela casa, assim. Achei minha família. Sei lá, passei um tempo besta com eles. Nem conversei nem nada. Só tava realmente enrolando. Não fazendo o que eu devia estar fazendo. E eu não sei porque isso acontece. Porque eu não tô fugindo porque eu quero. Eu não entendo de verdade o que acontece. Mas me incomoda. Eu não queria que fosse assim. Eu não queria que isso rolasse, porra. Não sei, cara. Realmente eu não sei. Pausa longa? É porque. É porque parece que o assunto que eu tinha acabou. Parece que o assunto que eu tinha morreu. E eu não sei. Eu não sei como prosseguir, como seguir com isso. Porque assim. De novo, a minha maior inspiração pra isso é o Arthur. E eu tenho visto muita coisa dele. E parece que ele faz 1 hora de programa com tanta facilidade, com tanta naturalidade. E ele fala que não. Ele fala que não é. Tem dia que ele tá mal pra caralho. Tem dia que ele tá com uma puta tendência suicida. Mas ele tá lá. E é impressionante. Eu acho que eu acho que uma coisa também é que ele tem muitos apoios, né? Ele tem não muitos, mas por exemplo, ele lê algumas notícias, ele tem a leitura de e-mails, então quando o assunto dele dá uma acabada, ele tem coisas pra falar também, pra ir se soltando e conseguindo produzir. Dei mais um gole de água aqui. Eu comecei a pensar sobre isso, do porquê minha garganta tá sempre seca e desse jeito. Será que é por causa da época de escola? Porque eu lembro que na época de escola foi o melhor momento da minha vida. Isso é uma coisa interessante de falar. Teve muita gente, não principalmente, mas tipo até gente próxima de mim que teve experiências horríveis na escola. Amigos muito próximos meus hoje, eles me relatam histórias da escola que foram horríveis. Mas a minha experiência com a escola foi perfeita, cara. Foi maravilhosa, de verdade. Eu lembro
que na época que eu tava estudando, no ensino médio, ensino fundamental e ensino médio, a minha vida não era. Eu não conseguia me considerar uma pessoa feliz no geral. Mas no momento que eu tava na escola, durante aquelas 5 horas diárias, eu era plenamente feliz. Eu era feliz. E a real é que é uma honra muito grande. Se pá, né? Se pá que é uma honra muito grande ter tido a oportunidade de experimentar o gosto da felicidade. Eu acho que muita gente não teve condição disso e talvez nunca tenha, mas eu já senti o gosto da felicidade plena, cara. Eu já senti o gosto de estar, pô, tendo um momento maravilhoso com pessoas muito boas, com pessoas que eu amo demais. Os amigos que eu tenho, a maioria deles são dessa época da escola. São pessoas que eu não me separei, sabe? Hoje já fazem o quê? Hoje já fazem 3 anos e meio que, que eu acabei o período da escola. E a proximidade que eu tenho com os amigos que eu fiz lá é a mesma ainda. E assim, era um momento muito feliz. É foda pensar sobre isso, porque assim, quando eu não tava na escola, eu tinha. Na época da escola, eu lembro que eu não era uma pessoa feliz, que eu era muitas vezes triste e tinha momentos ruins, vários momentos ruins, mas eu chegava na escola, se eu tivesse cabisbaixo, se eu tivesse cansado, se eu tivesse com sono, porque eu acordava cedo e estudava de manhã, era eu chegar na sala e ver minha galera que eu já era outro. Já tava pleno, já tava feliz pra caralho. E era conversar. O que eu fazia na escola era era fortalecer a amizade que eu tinha com esses caras e ficar 5 horas só trocando ideia e, porra, aproveitando a vida. Era meio que isso a minha. O que foi a escola pra mim foi 5 horas diárias onde eu experimentava a felicidade. Era muito legal. Era maravilhoso. E é que eu comecei a falar isso por causa da garganta, né? O período da escola eram 5 horas que eu ficava conversando e rindo pra caralho. Então, tinha vários dias que eu saía da aula com a garganta doendo. Com a garganta realmente doendo. Por quê? Porque eu tinha conversado e rido muito. Eu tinha conversado e dado muita risada. E eu não sei. Eu pensei um pouquinho sobre, enquanto eu tava me perguntando, né, por que minha garganta é assim. Esse é o único motivo que eu consigo achar. Então, cuidado com a felicidade. Risadas nem sempre são boas pra você. A felicidade pode te fazer mal. Use com moderação. Era muito legal. Pô, tinha uns problemas na época, mas realmente era muito legal. Agora eu paro um pouquinho pra pensar. Eu ando um pouquinho pensativo sobre isso desde a última vez que meu amigo veio aqui. Que um amigo veio aqui. E a gente conversou sobre essa época, né? Porque, cara, eu tô lembrando agora, tinha várias. Ele ia em várias festas assim. E teve várias que ele me chamou pra ir. E eu recusava. Eu não ia. Eu não ia. E agora eu não consigo lembrar o porquê eu não ia. Eu acho que é porque quando eu tava em casa, eu tava querendo aproveitar o momento de estar em casa. Eu que talvez eu sempre fui muito viciado em YouTube, em
ver minhas coisas, sabe? Ver vídeo que eu gostava, assistir coisas que eu gostava. Eu sempre apreciei muito tempo que eu ficava em casa, cara. Talvez até de uma forma meio negativa, né? Porque eu considero o YouTube o único vício que eu tenho. E é uma coisa que eu tento melhorar, mas até agora eu não consegui, não. E teve várias oportunidades que esse cara me chamou pra sair e eu não fui. E a última vez que a gente conversou, a gente meio que levantou esse tópico. E eu comecei a me perguntar por que eu não ia. Ia ser tão legal. É um cara que eu gosto pra caralho. Uma festa que provavelmente ia ser da hora pra cacete. Por que eu não ia? Por que eu nunca fui? E eu não tenho resposta pra isso agora. Eu acho que é por causa do que eu falei agora. Que eu tinha essa vontade de ficar em casa. Talvez eu ficava triste quando eu tava em casa. Eu queria, só ver minhas coisas. Eu realmente não lembro. Inclusive, uma coisa que me deixa um pouquinho triste. Cara, juro pra você. Começa a anotar. Tenha um diário o mais rápido possível. Tenha um diário o mais rápido possível. Porque eu comecei a ter um em 2020. Isso mudou minha vida pra melhor absurdamente. O quanto eu evoluí de 2020 pra cá é absurdo. Tudo por causa do diário. E como que você faz um diário? Você pega um grupo no WhatsApp, coloca só você lá, ou pega um papel, ou pega um arquivo do Word, pega um aplicativo do celular que chama literalmente diário na Apple Store e começa a escrever o que aconteceu no seu dia, como você se sentiu sobre aquilo, e você vai ver o tamanho da mudança que isso vai fazer na sua vida, brother. Papo reto. E não é tipo, não, todo dia eu tenho que escrever pra caralho e a porra toda. Não. Teve vários dias de 2020 que simplesmente eu escrevi, tô indo dormir, bro. E mandava um emoji de joinha. Porque eu usava o WhatsApp na época. Porra. E ainda assim, foi incrível pra minha evolução psicológica. Não só recomendo, eu acho que é uma coisa que é bom, cara. Porra, confia em mim. Confia em mim nisso que eu tô falando. Faz bem, é bom, é bom. E eu falo disso principalmente porque a minha memória é uma merda. Então tem muita coisa que eu não consigo me lembrar de jeito nenhum. E coisas que eu tenho medo de se perder na minha memória. Por exemplo, esse período da época de escola terminou há 4 anos atrás. Eu comecei a fazer o diário 1 ano atrás. Então, são histórias que eu não tenho anotadas. Eu tenho elas vivenciadas e eu tenho testemunhas que eu tenho contato hoje, que são meus amigos, que a gente pode conversar sobre e ir embora. E relembrar e tudo mais. Mas ainda assim, as memórias são alteráveis e modificáveis para cada pessoa. Então, a memória da sua perspectiva nunca vai ser o que realmente aconteceu, tá ligado? Por isso que é sempre bom você anotar, para pelo menos ter a sua perspectiva sobre o que rolou. Isso é importante, cara, isso é legal. Porra, a gente é feito de memória. O que a gente é são nossas memórias. Por isso que eu acho Alzheimer uma doença tão triste também. Porque, cara, nossa, isso é horrível. Acho que principalmente pra gente como eu que considera as memórias tudo que a gente tem, cara. É uma doença que faz você perder as memórias e ir regredindo o seu estado de adulto pra uma pessoa dependente. Isso é horrível. Nossa, acho que é o jeito que eu menos gostaria de terminar a minha vida. Porque memórias é tudo que eu tenho. É tudo que eu sou, é tudo que eu vivi, é tudo que eu fiz. Minhas memórias são a prova da minha existência nesse mundo, sabe?
Então, perder elas realmente é uma coisa que me deixa, me deixa mal. A ideia de perder elas me deixa muito mal. Então, tenha um diário. Eu já tenho o meu. Faz muito bem. Fica aí a recomendação, galera. De verdade, pô, é muito bom, é muito bom. Não, mas Alzheimer é uma doença muito terrível, cara. Eu nunca vi uma pessoa, tipo, não teve nenhum caso próximo a mim que realmente teve Alzheimer. Até porque eu não conheço, eu não tenho contato com gente idosa. Eu não tenho contato direto nenhum com gente idosa. Meus avós morreram muito cedo. A minha última avó, meus dois avós morreram antes de eu nascer, e minha última avó viva morreu quando eu tinha 7 anos de idade. Então eu nem lembro como que é conviver com gente velha. Eu não sei como que é lidar com pessoas idosas. Não sei mesmo. E assim, Alzheimer, pelo que eu vejo de relatos, pelo que eu vejo das pessoas, para a pessoa que tem Alzheimer, parece que não é tão ruim. Para a pessoa que tem Alzheimer, parece que é até tranquilo. Ela perde as memórias, ela vai regredindo ela vai se regredindo, né, cara? Vai ter uma memória cada vez de menos tempo, vai voltando a um estado meio infantil que não consegue se virar, não consegue fazer nada. E pra ela não parece que é tão ruim, mas pra quem tá ao redor, cara, é a coisa. Eu considero. É que eu tenho pouca vivência, né? Pouca experiência de vida, mas hoje eu acho que eu consigo falar que. Ai, tá bom, não é a coisa mais triste que existe. Tá, eu ainda tenho que parar com essa merda dessa mania. Mas é uma coisa triste pra caralho. Eu ia falar que é a coisa mais triste que tem. Que é você ver uma pessoa perdendo todas as suas memórias, perdendo tudo que ela já foi. É como ver a existência de uma pessoa se apagando na sua frente, cara. Isso é muito horrível. Mas pode ter coisa pior. Tá, chato pra caralho. Eu odeio isso. Eu tenho esse negócio, eu odeio isso. Eu fico me corrigindo, assim, eu fico com esse negócio com medo das pessoas não me entenderem, porque eu não quero ser mal interpretado, mas não adianta. Eu pretendo estar na internet, cara. Eu vou ser mal interpretado. E o ponto é eu aprender a não me importar com isso. E esse é o exercício que eu tô tentando fazer. Eu tô tentando falar como vem e deixar ir embora. Deixar passar e vir. Que... mesmo que as pessoas entendam errado o que eu falei, eu tenho que soltar. Então, sei lá, eu devia ter falado que Alzheimer é a coisa mais triste que existe mesmo, tá ligado? Mas não é a coisa mais existe. Mas aí eu perco o que eu tô falando. Mas Alzheimer não é a coisa mais triste que existe no mundo. Mas aí eu perco o que eu tô falando. Eu penso nisso, eu tento me corrigir na hora e aí eu perco o fio da meada. Eu não consigo continuar o que eu tava falando, porra. Aí você me fode, não é assim. Eu sei. Cara, a gente nunca tá generalizando. Olha só. Vou te falar umas coisas que eu descobri sobre a vida agora. Sem muito contexto, ou até talvez eu dê um pouquinho, sei lá, fale um pouco sobre isso, não sei, vai da minha vontade. Mas, dificilmente uma pessoa realmente é má. Geralmente as pessoas só são ignorantes em pontos específicos que você acha que ela tá sendo burra ou babaca pra caralho ou má, sendo que na verdade a pessoa só não sabe aquilo ou não se importa e não necessariamente ela precisa, porque ela sabe de outras coisas e acha outras coisas absurdas que você pode achar besta e... Entendeu? Tem essa discordância. Então, dificilmente as pessoas realmente são más. É muito mais provável uma pessoa errar com você por babaquice do que por idiotice do que por maldade.
Que mais? Que mais que eu ia falar? Eu ia falar mais uma coisa legal. Eu ia falar mais uma coisa importante. Difícil, mas... Aí, perdi. Puta que pariu, perdi. Merda de cabeça. Tomar uma aguinha. Não, ela continua seca, cara. É impressionante. É impressionante. Eu tomo um golinho de água maravilhoso. E ele desce. E ele parece que não faz nada. É como se ele corresse no deserto aqui. Fizesse Minha garganta é como se fosse um deserto. Aí o gole de água desce, ele transforma tudo num mato, numa floresta bonita, verde. E quando ele termina de descer, quando ele chega na barriga, já secou tudo. É impressionante como isso é uma merda. Ai, ai. Eu realmente queria lembrar o que eu ia falar. Que dificilmente as pessoas são más. Que se uma pessoa errou com você, dificilmente ela tá armando alguma coisa contra você. É muito... Falando de probabilidade, é muito mais provável que ela só seja burra ou só tenha agido de uma forma que você não gostou e nem foi por maldade, foi só por, sei lá, porque você se ofendeu com algo específico que ela não sabia que poderia te ofender. Isso acontece pra caralho. Acho que é um dos maiores problemas da internet hoje, inclusive. As pessoas estão muito sensíveis a ponto de a pessoa não poder falar mais nada porque vai fazer mal pra outra. Mas aí fodeu. Porque o que ofende uma pessoa em específico é tão específico que aquilo não pode deixar de ser falado porque uma pessoa vai se ofender. Então, existem... É complicado, cara. É complicado porque eu queria ter mais exemplos, mas eu tô sem exemplo agora. Mas assim, se eu falo uma coisa que... se eu falo uma coisa que te ofendeu, dificilmente foi por maldade. Dificilmente foi porque eu quero ofender você. Principalmente quando a gente tá falando na internet. Porra, se eu falo alguma coisa na internet, a chance de eu estar generalizando por simples conveniência, a chance de eu estar só falando pra ideia sair, a chance de eu... sei lá... A chance disso é muito maior do que a chance de eu estar tentando te machucar, da chance de eu estar tentando te ofender. Por exemplo, a palavra viado. Pra mim, de onde eu venho, é muito comum a gente usar viado, viadagem, viado como uma forma de chamar alguém e viadagem como um sinônimo de frescura. É muito comum a gente usar isso. Tanto que vezes pra caralho eu falo viadagem querendo falar frescura. E é uma coisa que eu tô tentando me policiar pra não ter problema, mas acontece muito. E assim, a chance de eu estar realmente ofendendo a comunidade LGBT é nula, porque não é o que eu tô fazendo. Só que você pode se ofender com isso. E aí, nesse ponto, eu acho que o problema tá mais em você do que em mim. Porque tá bom, eu posso mudar a minha forma de falar. Eu realmente posso. E nesse ponto em específico, que é o exemplo que eu tô dando, eu até pretendo. Porque sei lá, me incomoda. Eu não quero continuar usando a palavra viadagem para sinônimo de frescura. Eu não quero. Então... Mas assim... por que você se ofendeu com isso, cara? Tipo... Isso... Eu acho que tem coisas que... Tem coisas que não devem ser consideradas gatilho. Você vai falar... Ah, isso me ofende porque isso é um gatilho, porque eu sofri abuso e tal. Cara... Eu acho que você tá sendo sensível em excesso em falar que você se ofende tanto assim porque eu falei viadagem.
Tudo bem, soou errado. Beleza. Beleza, eu entendo. Isso é só um exemplo também, tá, cara? Eu tô falando num sentido muito mais geral aqui. Tipo, realmente muito mais geral, a ponto de eu achar que qualquer pessoa qualquer coisa que uma pessoa fale não deva te ofender. E se isso te ofende, o problema tá em você e não no que a pessoa falou. Eu acho que a violência mesmo existe. É claro, existe violência verbal e tal, mas na internet você tem que ver a intenção da pessoa. A minha intenção quando eu falo viadagem não é, por exemplo, né? Óbvio, não é ofender a comunidade LGBT+. A minha intenção é só falar frescura, só que eu usei outra palavra porque puro costume. Então, na internet, eu acho que é mais difícil ainda uma pessoa falar uma coisa para realmente ofender um público específico. Então, cara, pelo menos tenta, por favor, ver a intenção da pessoa em vez do que ela falou e foca mais na violência realmente física do que na verbal. Tipo, trata a violência física como algo muito mais desnivelado, muito mais perigoso, muito pior do que violência verbal, do que uma palavra que a pessoa falou e você não gostou. Porque às vezes há casos que a pessoa está realmente tentando ofender. Mas de verdade, se você se ofende com uma coisa tão boba, o problema não que esteja em você, mas que não é conveniente para sua própria vida você se ofender com algo tão banal, com algo tão besta. Porque eu acho também que muitas das pessoas que se ofendem com algo tão banal é que elas estão com uma vida muito confortável, que nunca viram nada ruim no mundo. Porque, cara, existe maldade de verdade por aí. Existe coisa ruim de verdade por aí. E você tá achando que isso é um problema? Isso não é um problema, brother. Isso é um problema pra você porque você tá com uma visão muito pequena. Você tá com uma visão muito limitada. Então calma lá. Calma lá. Vamos focar no problema de verdade. Vamos focar no problema mais sério aqui. A sociedade tá cheia de problema. E a gente tá perdido. Igual quando eu tô tentando estudar. Eu tô afundando num mar de conhecimento e eu não sei por onde começar. E os problemas da sociedade que a geração de agora, que é conhecida como geração mimimi, os caralho, tá tentando resolver, a gente tá perdido também. A gente tá atirando pra todos os lados, tentando definir o que é certo e o que é errado. Calma. Foca no óbvio. Foca no mais fácil. O problema principal é a violência física, é a agressão, é problemas que realmente afetam o físico de uma pessoa. Porque o psicológico de alguém é tão complexo que eu falo A com a intenção de falar A, você entende B como se eu tivesse a intenção de ofender C, e aí você vai falar que eu tô errado pra caralho por causa disso. Calma, calma. Por isso que eu falo tanto, tenta ver mais a intenção da pessoa. E eu tô te garantindo do fundo do coração, é muito raro a pessoa querer realmente te ofender, te fazer mal. Quando ela fala alguma coisa específica. Acho que o exemplo principal é o... sei lá, eu tenho na cabeça o exemplo do Luba. Que teve um dia que ele falou que engasga com pintos. E o pessoal cancelou ele, porque ele foi transfóbico. Cara, tá forçando muito a barra. Tá forçando muito a barra pra encaixar ele nesse negócio de transfobia. Se você forçar muito, mas muito mesmo, você até pode falar que ele foi transfóbico.
Mas eu discordo. Porque mesmo que ele tenha falado que... Tá, vamos lá. Por que seria transfóbico? Porque existem trans que não têm pênis. Esse é o ponto. Mas e se ele não quiser ter relação sexual com um trans que não tenha pênis? Você acha que ele não tem direito de escolher isso, cara? Porra. Aí já vai muito do que eu acredito também. Porque eu acho que existe gosto pessoal. Por mais que assim... Vamos lá. Vamos lá. Apareceu uma mulher trans. Eu entendo, ela é mulher, tudo mais, beleza. Entendo completamente o psicológico dessa pessoa, até os hormônios dela, o jeito que o corpo dela funciona, por causa do psicológico dela realmente não se encaixar como um homem e se considerar uma mulher, realmente ser uma mulher, faz com que ela realmente seja. Só que ela nasceu com um pênis. Eu tenho o direito, eu tenho o direito de me sentir desconfortável em transar com uma mulher que na verdade tem um pênis. Porque assim, beleza, cara, eu entendi que você é mulher e tudo mais. Eu entendi, de verdade, mas eu não quero chupar seu pau. Eu amo essa piada. Mas é verdade, ai, caralho, lá vou eu me explicar de novo. É que esse é um tema sensível mesmo. É bom explicar porque o pessoal é ruim de entender. E eu vou tentar explicar da melhor forma possível aqui agora. E se você não entender, vai embora. Vai embora e volta quando você for um pouquinho mais velho. Quando você... Sei lá, cara. De verdade, não é pessoal. Não é pessoal. Eu não tô sendo babaca contigo. Eu não tô tentando te ofender. Nada do tipo. De verdade. Eu não tô te chamando de idiota nem nada do tipo. Mas... eu vou tentar me explicar aqui da melhor forma possível. E se você não entender... vai embora. E se você quiser, algum dia... volta. E ouve de novo. E talvez você enxerga realmente o que eu quis dizer aqui. Porque... aí, esse negócio de tentar se explicar, você perde o fio da meada. Eu tinha falado que... eu entendi que você é uma mulher, mas eu não quero chupar seu pau. Tá, foi isso que eu tinha falado. Esse negócio de... eu sei que eu não precisaria chupar o pau da pessoa. Se a pessoa se considera mulher, talvez a probabilidade maior que ela seja passiva e tudo mais. E tudo bem, é uma mulher e tal, mas ainda assim eu posso me sentir desconfortável em... ou eu posso ter dificuldade em aceitar a ideia de que ela é uma mulher, mas ela tem um pinto, caralho. Pode ser ignorância da minha parte. Eu aceito se for, cara. Eu aceito. Mas... entende? É difícil. É um tema difícil. É um assunto complicado. Mas assim... eu entendo como... eu juro pra você. Eu entendi que ela é mulher. Realmente... ela... se considerou uma mulher... pelo que eu vi de amigos que eu conversei e tudo mais... até os hormônios da pessoa mudam. Até os hormônios da pessoa se modificam e não funcionam direito como um homem. Então, então, realmente é uma mulher. É uma mulher, de verdade. Só que... eu tô vendo pinto. Eu tô vendo pênis aqui. Eu tô vendo pau. Desculpa. Tem um pau aqui. Tem um pau aqui. Desculpa, mas... isso é um pinto. Isso aqui... isso aqui é um pênis, cara. Sai. Por favor. Por favor.
Ai, meu Deus do céu, isso ficou muito... Eu tô fudido. Por que eu fui tocar nesse assunto, meu Deus? Os caras são muito sensíveis, eles não vão entender. Mas também eu não consigo explicar. Eu fui tentar explicar, Puta que pariu, o cara sem experiência nenhuma, sem habilidade nenhuma de comunicação, com uma habilidade de comunicação merda, igual eu tenho, vai entrar num tema delicado desse e vai tentar se explicar sozinho. Eu não tenho nenhum amigo aqui do meu lado pra gente conversar, trocar ideia e amenizar um pouquinho, ou pelo menos diluir a transfobia, a tal da transfobia, o que seria a transfobia entre os dois. Não tem nem isso. Meu Deus do céu, eu tô fudido. Eu tô fudido. Ai, caralho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O ponto é esse. Eu acredito que mesmo que você tenha considerado que o que eu falei aqui, que o que eu fiz aqui foi transfóbico, eu não acho que eu fiz mal pra alguém. Eu realmente não acho que eu fiz mal pra alguém. Principalmente porque a minha intenção não foi fazer mal pra alguém. Foi simplesmente comunicar uma ideia. Foi falar o que... Não é nenhuma opinião, é falar. Foi simplesmente tentar falar. Isso não tá direcionado a ninguém. Não tem um alvo. Eu não tô tentando ofender ninguém. Entendeu? E... é foda, cara. Você tem que focar na intenção da pessoa. Porque eu não quero ofender ninguém. Mas você fala que eu ofendi. Mas aí amanhã você fala uma coisa super banal, super besta, mas que pode me ofender profundamente. E aí você consegue fazer esse exercício de se colocar no meu lugar nesse ponto? E tentar realmente raciocinar desse jeito? Eu falo uma coisa que te ofendeu, mas pra mim foi banal. E em visão geral, realmente foi uma coisa banal, foi uma coisa meio simples. Não necessariamente esse negócio de trans que eu falei aqui. Isso é mais sensível mesmo, eu entendo que pode ter muito mais interpretação fodida. Mas tá. Só que você amanhã pode falar alguma coisa que outras pessoas considerem banal. Não, que você considera banal, mas que para outras pessoas foi uma puta de uma ofensa. E aí você tá fudido por causa disso. É por isso que a gente tem que focar no que é um problema físico. O problema físico é muito mais palpável e psicológico é muito mais de tipo, tá. Eu acho que o que te ofende, que é só falado, você tem que falar, tá, o cara aí, tá. Não gosta, não vê, viu, cara. Sei lá, porra. Tá, o cara falou isso aí, beleza. Sabe o que é o problema de verdade? O problema de verdade, papo reto, enquanto tiver gente que morre por causa de uma coisa, isso que eu tô fazendo aqui, isso que eu tô falando aqui, é muito pequeno. É muito pequeno. Você pode falar, não, mas ajuda a perpetuar esse pensamento. Pá. Primeiro que eu discordo, que eu não acho que é o caso. Mas se você quiser forçar a barra a esse nível, eu até aceito. Mas... bicho, tem gente morrendo na rua, velho. Eu lembro do caso de racismo que teve lá nos Estados Unidos. Que aquele filho da puta daquele policial enforcou o amigo lá com o joelho até o cara morrer, cara. Que coisa terrível. E assim... aquilo sim é racismo de verdade. Eu olho pra aquilo e eu consigo falar, isso é o problema. O problema é isso aqui. É isso aqui que é o problema da sociedade. Se a gente não combater isso primeiro, a gente não pode ficar perdido com outras coisas, diluindo a nossa atenção com outras coisas menores, como... sei lá, o cara falou a palavra com N, porra, sei lá, é um exemplo ruim. Nos Estados Unidos pega muito mais pesado do que aqui, é outra cultura.
Mas, sei lá, o cara falou alguma coisa que pode soar meio racista. Isso aqui não é o problema comparado com o policial que enforcou o cara com o joelho. Não é. Não tem. Não vai. Não é. Não é. Não é. Ajuda a perpetuar? Tá. Ajuda. Eu entendo isso. Mas vamos nivelar as coisas. Vamos dar atenção pro que é prioridade, caralho. Tá louco? Tá louco. Nossa, eu tô com muito medo disso aqui. Fudeu. E aí eu volto pra aquela outra coisa. Você discorda do que eu falei aqui? Você achou um puta do absurdo? Irmão, você faz assim. Deixa. Por enquanto deixa. Por enquanto. Porra, falei merda pra caralho aqui. Muitas das coisas que eu falei realmente foi merda. Eu falei muita coisa brincando aqui. Tentando fazer piada, tentando achar alguma coisa engraçada. Sei lá, tentando. Porra, tô só falando. Eu tô literalmente só falando no meu quarto por 1h16. Então assim. Te ofendeu? Calma. Dá um tempo. Dá um tempo. Me esquece. E sei lá, me esquece, deixa eu aqui, deixa eu falar merda, pá. E aí vai viver a tua vida. Se algum outro dia você voltar com, sei lá, deixa um tempo passar. Aí você volta aqui, você ouve o que eu falei de novo, você falou, puta, ainda me ofendeu, eu achei escroto, eu achei erradão, papo reto, achei erradão. Me fala, aí você fala, puta, cara, achei bad vibes, achei escroto. Não gostei, não achei da hora isso aí. Não achei legal isso aí. Eu achei meio merda, vai. Vamos combinar que foi meio babaca. Aí eu vou falar, putz, você achou mesmo, cara? Puta, que complicado isso aí, é foda. Mas assim, vamos terminar bem essa porra. Vamos terminar bem isso aqui. Não é tipo... Não preciso de guerra, caralho. Não precisa me odiar. Eu não preciso te odiar também. Não tem nada. Eu falo porque assim... A internet tá tão sensível com esses temas que eu achei até engraçado. Porque eu tava vendo um vídeo do Orochi um dia aí. E ele tava brincando sobre o caso de um cara que ele postou uma foto do Bolsonaro com o cabelo meio lambidinho pra baixo e escreveu de mim do BTS na foto. E ele publicou. E as K-pop ficaram muito bravas. Irmão, como elas ficaram bravas, irmão. E fizeram uma baita de uma pressão. O cara perdeu patrocínio. Puta que pariu. Deu uma merda pro cara. É uma merda que eu não precisava ter dado. Porque foi só uma piadinha. Foi só besteira. Calma. É nesse ponto que eu falo. Vocês estão muito bravos. Mano, calma. Pô, irmão, relaxa. Caralho. Pô, tanta coisa pior, pô, tanta coisa mais louca aí pra se preocupar, irmão. Você é louco. Ou que os caras tão dando atenção, ou que os caras ficam brabo pra cacete. É por isso que K-Popper tem fama de ser criança. Porque não tem como uma pessoa com alguma coisa pra fazer se ficar puto desse jeito com um negócio tão banal. Gente, calma. Calma. É o que eu tô tentando fazer aqui. Eu tô tentando selecionar meu público desde o começo. Eu nem comecei, eu já tô tentando selecionar meu público. Porque, por exemplo, eu não quero falar com um K-Popper de 13 anos aqui. Porque não é o meu público. Porque eu sei que essas meninas vão ver o que eu tô falando aqui e vão ficar muito braba. Elas vão ficar muito braba. Mas tudo bem. Quer dizer, tudo bem não. É que... mas é que é foda, cara. K-Popper tem muito poder. Porque elas são muitas. E tem muita gente nova na internet com bastante tempo
pra fazer uma denúncia coletiva num vídeo, tirar um vídeo do ar. Essas meninas conseguem fazer pressão até no mercado de ação, tá ligado? E a porra toda. Então, nossa senhora, é difícil, é complicado. Lidar com a sociedade de hoje é complicado e é um problema. Ai, ai. É um problema. E assim, eu não sei o que deveria ser feito. Mas sinceramente eu não acho que essas pessoas deviam estar na internet. A galera que se ofende tanto. Porra, o cara postou uma foto do Bolsonaro com o cabelo lambido e escreveu de mim do BTS e o cara quase foi linchado em praça pública. Não é assim que faz. Não é assim que faz, irmão. Eu juro pra você. Se tem uma coisa que não é assim. Não é pra ser assim. Então calma. Puta, dá muito medo dessas meninas, cara. Elas têm um poder muito grande. Velho do céu, elas não deviam estar na internet. Puta, quando eu tinha 13 anos e tava na internet, caralho, irmão, o que eu fazia era ver vídeo de Mega Man X no YouTube. Puta que pariu. Eu fazia essas coisas. Eu não tô falando que, no meu tempo era melhor. Não. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que não é pra se organizar pra tentar matar alguém. K-Popper, calma. K-Popper, por favor, calma. Calma não. Acho que uma pessoa que tem essa cabeça, cara, não devia estar na internet. Não devia estar na internet, não. Pô, com 13 anos eu não tinha vontade nenhuma de ver um cara que escreveu de mim do BTS pro Bolsonaro e querer matar esse cara. Querer que ele perca toda a fonte de renda dele. Não. Pô, com minha cabeça de 13 anos eu já não tinha... Já não ia ver as coisas desse jeito. Então, sei lá, acho que é o problema dessa galera mesmo. Tá, probleminha na cabeça. Isso é um problema, cara. Isso é um problema de verdade. Acho que os pais deviam dar uma olhadinha a mais nessa galera. Porque, puta, isso é muito prejudicial. Isso é tipo vidas de verdade com pessoas adultas com problemas de verdade sendo afetadas por pessoas que nem deviam estar na internet. Principalmente tendo o poder que tem. De papo reto. Porra, papo reto. Você é louco, mano. Oxe, você é louco, bicho. Você é louco. Pô, foi desesperador, mas acho que esse foi o vídeo mais divertido foi o áudio mais divertido que eu já gravei, velho. Você é louco. Eu ri bastante, que foi da hora. Mas eu tô com medo dele também. Sei lá. Vamos deixar aí, né? Vamos encerrar por hoje. É isso aí. Tá da hora. Puta, pior que tá da hora. Eu tava com um puta medo. Começa a dar uma ansiedade. É aquela ansiedade que eu falei sobre os investimentos e tal. Ela começa a dar também quando eu vou fazer os áudios disso aqui. Eu não sei. De verdade eu não consigo saber como até agora eu não falei em nenhum dia. Isso já tem quase 2 meses. Acho que completa 2 meses hoje. Que eu faço diariamente mesmo. Acho que hoje é o episódio 60. Caralho. E eu não sei como que eu consegui. Mas teve dias que não saiu nada e tudo mais. Mas hoje foi, sabe? E eu tava com medo de... Puta, eu não vou ter nada pra falar, cara. Eu não sei como que eu vou fazer isso. Eu tava sentindo uma certa insegurança, sabe? Um medo. Talvez até uma vontade de desistir. Deixar pra lá, não fazer essas coisas não. Mas... isso foi muito legal. O que eu posso fazer? Isso foi muito legal. Eu me diverti muito fazendo isso. Então... Eu acho que eu tenho que continuar mesmo.